Bom dia a todos, nossos irmãos que estamos presentes no dia de hoje, primeiro sábado de setembro. Então nós agradecemos a presença de todos, a nossa reunião de hoje, o nosso estudo é do livro Jesus no Lar. Quem vai tratar desse tema é a nossa irmã Bárbara, o revolucionário sincero. Agradecemos a presença de todos, dos amigos desencarnados que estão presentes. Diferentemente de sábado, hoje o sol está... Então o dia foi bonito sábado e está bonito hoje também, né? Estamos nesse ambiente arborizado e é sempre bom. Então a nossa sempre palavra de bom ânimo para todos, de levantar, de alegria para a gente superar as dificuldades do caminho, que são muitas, mas não podemos desanimar. Convidamos os nossos irmãos para os estudos da casa, estudo da mediunidade, reuniões como essa, nesse horário, nas 9 horas, às terças-feiras, às 19h30. Então, nós temos estudo praticamente a semana toda. A nossa página de hoje, do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, lição 68. Passei. Então é sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designado a lavoura e o edifício do Senhor, nós, seguidores e beneficiários do Evangelho que os cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do Ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximamos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permaneceremos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Reino Divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e a boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação
do espírito humano para a eternidade. Se já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinda do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Graças a Deus. Então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do bem para o estudo tão importante da manhã de hoje. Pedimos o amparo, o auxílio dos benfeitores amigos para as nossas dificuldades do caminho, nossas apreensões, que possamos, através do empenho, da perseverança, atingirmos os nossos objetivos, que é fazer o melhor pelos nossos irmãos, pela nossa caminhada evolutiva. Que a paz que nos envolve neste momento seja para todos os lares, onde estão os nossos irmãos enfermos, para os hospitais. Que Jesus, nosso mestre e guia, médico das nossas almas, nos ajude a caminhar tranquilo, sereno, com a fé, com as possibilidades maiores para atingirmos os melhores e os maiores degraus da evolução. Agradecemos a oportunidade do trabalho, do estudo e do reencontro com os nossos irmãos. E nesta manhã possamos recolher todos os ensinamentos, as orientações da espiritualidade amiga e que a nossa irmã Bárbara receba a ajuda, o amparo, a intuição da espiritualidade amiga. Que a paz seja para os nossos lares, nossos familiares e nossos irmãos do caminho. Em nome de todo bem, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos assim iniciando a nossa reunião de estudo da manhã. Paz para o nosso planeta, paz para todos os nossos irmãos. Que assim seja. Então convidamos a nossa irmã Bárbara para o estudo da manhã. Me ajuda. Bom dia a todos. Hoje a gente está iniciando o mês de setembro, né? Um dia bonito, um dia de sol, depois de uma semana aqui no Rio de Janeiro de chuva, de frio, um frio que a gente não via há muito tempo. Hoje está um solzinho gostoso, um solzinho bom. O nosso estudo hoje é em cima do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, né, pelo médium Chico Xavier, capítulo 13, cujo título é O Revolucionário Sincero. E aí a gente vai ver nesse estudo de hoje que ele vai, para que a gente possa compreender melhor, ele vai se entrelaçar um outro livro, que é o Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 24, que tem como título A Ilusão do Discípulo. Então, para a gente entender o contexto todo do que Neio Lúcio vai nos narrar. Ele começa assim: no curso das elucidações domésticas, ou seja, durante o Evangelho no Lar, Jesus com os discípulos, então, estava acontecendo o Evangelho no Lar, e durante esse processo, né, das elucidações domésticas, Judas
conversava, vamos parar um pouquinho, Judas. Existiam 2 Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariote, que acaba sendo mais conhecido por tudo que acontece, né, antes de Jesus ir para a cruz, a crucificação. Então, esse Judas aqui comentado, falado por Neio Lúcio, é o Judas Iscariote. Então, ali durante a conversação do Evangelho no Lar, entusiástico sobre as anomalias na governança do povo, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém. Então, Judas, sabendo que o governo ali estava sempre roubando, desviando dinheiro, ele, no momento ali da conversação do Evangelho no Lar, ele se diz, né, disposto a iniciar uma revolução contra aquele governo de Jerusalém. Quando o Senhor, então, muito calmo, né, Jesus raramente, né, perdia a sua calma, ele tinha sempre uma sabedoria. Ele resolve, então, contar uma história, como geralmente ele fazia, né? Vou usar uma história. E aí ele começa a contar que um rei antigo era considerado muito cruel pelo povo, sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. Então o povo reclamava muito do rei e tiveram a ideia de convidar um profeta muito conhecido no reino para encabeçar uma rebelião e tirar esse rei do trono. O profeta, a princípio, não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. Então, procuravam esse rei, estavam sempre falando, né? Ele é assim, ele é assado, ele está fazendo mal para o povo, ele é assim, você tem que nos ajudar, você tem uma certa influência sobre todo mundo, você é o profeta do reino, então você tem que encabeçar uma revolução. Então, após ele ser tão massacrado, né, os ouvidinhos dele acerca do rei, ele ouvia muito, né, que o rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Então, depois dele ouvir tudo isso, ele acabou se inflamando e aceitou a ideia de uma revolução como remédio único e natural para destituir esse reino do poder. E começou a articular ali com algumas pessoas. Mas na véspera do acontecido, né, do dia que eles iam tomar o reinado, fazer a revolução, a grande revolução, ele resolve subir o monte e pedir instruções a Deus sobre o que realmente deveria ser feito. Então, na véspera do cometimento, contudo, como possuía segurança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou. Vamos parar um pouquinho. Quando ele roga, o que ele está fazendo? Quando a gente roga, o que a gente está fazendo? A gente está orando, né? A gente está fazendo uma prece. Ele rogou a Deus. Aí nós vamos dar uma paradinha. Nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo... Deixa eu ver aqui para vocês, que já está todo marcado. No capítulo 27, pedi e obtereis. Aí tem o item 5, que diz assim, ó, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Tá também em Marcos, capítulo 11, 24. Mas eu separei para gente o item 7 desse capítulo, que diz assim, concedido vos será o que quer que pedirde pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, senão acende a toda súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, tudo que pedir vai acontecer. Agora, também não dá, o que ele fala aqui, para a gente acusar a providência divina quando você pede e não acontece, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses,
Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso, nós não acreditamos no acaso. E aí continua assim: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgirem os bons espíritos. Então, a influência dos bons espíritos aí durante uma prece, né? Eles veem ali o canal aberto, a nossa sintonia, afinidade, eles se aproximam e vão nos intuir para sair daquela situação, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, voltando a Neio Lúcio, o sacerdote, o profeta, subiu o monte e rogou a Deus, foi fazer uma prece. E aí, durante essa prece, ele teve assistência divina de um anjo que desceu das alturas, que foi enviado, e com esse anjo ele teve uma confabulação, né, de espírito para espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, o rei, asseverando quanto sabia de oiditiva, de ter ouvido, e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. Então ele pediu a aprovação de Deus sobre aquela revolta, porque tinha todo ali ele não queria simplesmente tirar o rei e queria ficar no lugar do rei. Essa não era a intenção dele. Ele queria salvar o povo, tirar o rei para salvar, de certa forma, o povo daquele jugo. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade. Escutou com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição. Então, foi aprovada a revolta, mas com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E, findo esse tempo, se tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirá o trono com o nosso apoio. Ou seja, vai lá, vai morar com ele, vai servi-lo como servo fiel e humilde durante 100 dias. Depois disso, se realmente você achar que ele merece perder o reinado, que ele é uma pessoa do jeito que você está me falando, você tem o apoio divino. E então, ele aceitou, né? E foi cumprir a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca. Reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Vida fácil, né? Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas. E onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular, o sacerdote, o profeta, reconheceu que o imperante, o rei, mais se assemelhava a um escravo
duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Olha a palavra prece aí aparecendo novamente, né? Findo então os 100 dias, o sacerdote volta ao monte. E aí, no curso das orações, da prece, o anjo novamente aparece, né, pela misericórdia. E aí ele implora ao anjo, ele já não quer mais a revolta, gente, olha só, ele implora ao anjo misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal, todos aqueles que queriam a revolta contra o rei, que o homem era o mais torturado em todo o reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, compelia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir, sem desastres, a elevada missão de que for investido. Então, vamos parar aqui um pouquinho. A gente escuta muitas vezes as pessoas falando do outro, né? Eu já falei isso aqui, que é sempre mais fácil culpar o outro. Ou a gente acaba errando, o erro não foi meu, foi porque o outro não fez isso, porque o outro fez aquilo. É muito mais fácil. E aqui o que a gente vê é que ele se deixou levar pelo que lhe chegou aos ouvidos, só que por ser uma pessoa sábia, um profeta, um sacerdote, ele rogou primeiro a Deus em prece, né? E então, o que Deus fez com ele? Vai lá, fica próximo, vê o que ele passa, depois você volta aqui e me diz se você realmente quer a revolta. E aí, no final, ele pede a misericórdia ao rei e ele chama novamente o povo e fala: cada um deve fazer o seu trabalho. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo nosso trabalho? Ou a gente continua se lamentando, culpando o outro, né? Trazendo isso para os dias de hoje, para a nossa vida? E a questão da prece, quantos de nós, né, falamos, isso é para mim também, falamos da prece, e muitas vezes quando estamos diante de uma situação, esquecemos, inclusive, de fazer a prece pedindo orientação a Deus. Ou então a gente acaba falando assim, que Deus tome a minha causa, aí daqui a pouco você entrega nas mãos de Deus, daqui a pouco você pega das mãos de Deus de novo e tenta resolver, né? E fica naquela briga, como é que você quer que Deus te ajude assim? Ou você entrega ou você se vira sozinho, né? Quantos de nós? E a prece não é nada muito formalizado, muito formal, não tem um script, é uma conversa sua, sincera com Deus. E pode ser em qualquer lugar, não há lugar para prece. Bárbara, eu preciso falar alto e as pessoas vão ouvir, de repente eu estou no ônibus, eu estou na condução, eu estou no meu trabalho. Não. Eu não posso fazer prece no banheiro, né? Porque no banheiro é um lugar sujo. Tem nada a ver, gente. A prece é com Deus. É você e Deus. Né? E aí você recebe ali, você abre um canal para os bons espíritos se aproximarem e te intuir. E muitas vezes, outra coisa, né, que a gente aprende conforme a gente vai amadurecendo, que quando a gente está numa peleja, né, numa situação complicada, e você tem que tomar uma decisão, se você puder postergar para o dia seguinte, é melhor. Porque aí os ânimos se acalmam, a poeira baixa, no dia seguinte, muitas vezes você nem precisa tomar mais a decisão. Porque as coisas já se adequaram, já se assentaram. Então, quando a gente pega das mãos de Deus, vai lá e toma a direção, muitas vezes a direção é errada, porque a gente não está sob a orientação, né, do nosso Pai. Bom, e assim a rebeldia do povo foi convertida em compreensão e serviço. Então, após o comentário, né, a história de Jesus, Judas ficou desapontado, porque vamos lembrar, lá no início, Judas estava falando sobre a governança, né, do Império Romano, e ele queria uma revolução contra, né?
Ele ficou muito desapontado. Parecia ensaiar alguma ponderação irreverente. E aí o mestre corta ele novamente. Mas antes da gente ir para o que o mestre fala, lá no finalzinho dessa passagem de Neio Lúcio, vamos entender um pouquinho os pensamentos de Judas. Lá no livro Boa Nova, eu não sei, nem olhei, se está o estudo desse capítulo nos meses seguintes. Estou eu me adiantando aqui. Pois é. Ah, já passou? Então tá bom, então a gente relembra. Capítulo 24, a ilusão do discípulo, né? Então, eu já falei para vocês que tinha Judas Tadeu e Judas Iscariote. Aqui nessa passagem de Humberto de Campos, no Boa Nova, é Judas Iscariote. Então, ele diz ele começa dizendo que Jesus chegava a Jerusalém e numa chuva de flores, estava chegando, sendo exaltado. E ali Judas Iscariote conversava com Tiago. E olha o teor da conversa e as intenções de Judas. Judas Iscariote deixava transparecer no semblante íntima inquietação, quando ele viu o povo aplaudindo Jesus, entrando, né? Enquanto Tiago estava ali com aquele olhar sereno, admirando as pessoas que estavam admirando o mestre. E aí Tiago exclamou, né? Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado sim? Aliás, desculpa, Judas fala para Tiago. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então ele chegou para Tiago e falou, você não acha que ele é muito bonzinho, não? O povo vive sob um jugo do Império Romano e o mestre fica falando palavras doces, é muito simples, é muito bonzinho, muito humilde. Não é assim que tem que ser. Aí Tiago replicou interpelado. Poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Tiago pergunta a Judas, né? Não, tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas. Inutilidade das pregações evangélicas. Então, vamos lá. Sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Olha os termos que Judas está usando. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Aí o Tiago chama ele de Israel, né? Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno. Sempre teve orientadores revolucionários. O mestre, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu, irônico, e acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e atenção dos homens poderosos? Então, a gente vê que ele está ali falando de poder, falando de doutores da lei, e do povo, que é simples, ignorante, que o mestre é muito bonzinho, né? Ele está ali incomodado com essa situação. Para que a gente possa entender lá a passagem, né? A história que Jesus conta a Judas quando ele fala da revolução. Então, mais poderemos, já falei, e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Perguntou Tiago. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Não concordo com os princípios de inação, de paralisia, de ficar sem ação. E creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam. O destino, acompanhando o mestre nas suas pregações, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotam a verdade e o amor, por toda parte.
mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Então, ele continua incomodado, ou seja, o mestre, segundo ele, não estava pregando para as pessoas que tinham que pregar. Que reinado era esse? Não conseguia identificar. Jesus, porém, nos esclareceu, disse Tiago, que o seu reino não é deste mundo. O discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém a tapetar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte providencial e do templo, de modo a aproveitarmos este surto de simpatia. Olha as palavras utilizadas, gente. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, isso Judas falando, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Aí Tiago fala para ele, Judas, vê lá o que fazes. Socorre-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre não são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que o Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas silenciou, atormentado com o que Tiago havia falado. Mesmo assim, Judas foi se encontrar com autoridades, porque ele tinha um plano, segundo aqui o livro de Humberto de Campos. Ele queria tomar o poder, deixaria Jesus em segundo plano, fazendo suas pregações, com as palavras de amor, mas ele queria o poder. Era isso que Judas almejava. À madrugada, o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios, entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. E a gente acaba, infelizmente, a gente sabe o que isso tudo deu, né? Ele vai ao encontro e aí, de certa forma, ele se vende, né, às autoridades, entrega a Jesus. Jesus é preso, é crucificado e aí ele fica extremamente atormentado, arrependido, porque ele não era de todo uma pessoa ruim, não era, mas ele tinha outros planos. E aí a gente vê o porquê ele está falando da revolução lá no livro de Neio Lúcio, que é o estudo, né, a base do nosso estudo de hoje. Voltando aí ao nosso estudo, o Revolucionário Sincero, tem um livro que eu consegui baixar em PDF, Lindos Casos de Chico Xavier. Nesse livro tem vários casos, até muito engraçado, eu li alguns e eu achei muito engraçado. Chico, pelo que me parece, eu não conheci, né? Só por televisão, pela mídia, reportagens, né? Mas, pessoalmente, não. Mas me parece que ele tinha com as pessoas que o
circundavam, né, que estavam próximas, ele tinha ali umas coisas engraçadas. Então, os títulos dos pequenos casos são títulos que você olha assim, você acha engraçado. Você fica... Tinha um lá, por exemplo, o burrinho. Que título é esse, o burrinho, gente? Aí fui ler, a história às vezes é curtinha. Alguém dá um beijo na testa de Chico, essa história do burrinho, né? E aí pega e fala para ele: nossa, tenho certeza que eu dei um beijo na fronte de Emmanuel, seu mentor. Aí Chico, naquela, né, doce palavra dele, aquela... Não, amigo, você não deu beijo no Emmanuel, não. Você deu beijo no burrinho dele. Sou eu. Então, quem tiver a oportunidade, gente, vale a pena, porque são histórias muito engraçadinhas que ele conta. Mas eu vou trazer para vocês um caso de Chico, ele vai visitar um amigo. E aí ele bate a porta desse amigo, e esse amigo abre, mas abre assim muito, muito irritado, com humor nada bom, e fala para Chico que não quer conversa, que não quer visita, que ele volte outro dia e fecha a porta. Na cara de Chico. Aí Chico fica meio... O que aconteceu com fulano? Pergunta para Emmanuel. Por que ele está assim? Não entendi. Aí Emmanuel fala para ele: você sabe o que se passa com ele? Ele está doente, está cheio de dor, está com problemas familiares. Melhor coisa que você faz nesse momento não é uma visita, é a prece, é a oração por ele. Vamos orar pelo fulano, pelo seu amigo. Então, às vezes, a gente não entende o rompante também do outro. A gente se deixa influenciar pelo que um outro fala a respeito de um terceiro. Então, são coisas que com essas passagens aqui a gente percebe que nada é por acaso. As pessoas, a gente sabe, todo mundo tem problema. A gente tem o hábito, né, da grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A gente olha aqui, olha para o fulano, o ciclano e fala assim, eles não têm problema, e a gente está sempre, eu estou sempre cheio de problema, né? Meu problema, e você fica se lastimando e esquece do seu vínculo, da sua ponte maior com o divino, que é a prece. Né? Quantos de nós hoje, ao acordarmos, já agradecemos por estarmos bem, estarmos com saúde, termos a família que nós temos, podemos chegar aqui, quantos lugares do mundo as pessoas não têm liberdade de ir e vir, né? Não têm liberdade de professar as suas religiões, não têm liberdade de usar a roupa que quer, nós mulheres passarmos um batonzinho, por exemplo. Então, existem inúmeras coisas que para nós é tão simples e para outros são tão importantes e a gente acaba desvalorizando, não dando sequer valor ao que a gente tem. Né? A gente só vai perceber quando a gente realmente precisa. Aí a gente recorre à prece, recorre a Deus, pede lá o irmão do centro para orar também, porque a oração do irmão é mais forte que a sua, né? Não tem dessas coisas, gente? Não, se o irmão orar, com certeza eu consigo, mas Deus não me escuta, não. Pois é, né? Pede lá para mim, bota meu nome, escuto muito isso, bota meu nome lá no caderninho do centro. Você não pode, aí manda endereço, data de nascimento, coisa até que a gente nem precisa, né? Mas manda tudo. Mas pergunta se quer fazer uma visita. Olha, eu tenho um trabalho hoje, vou ter que separar umas coisas. Você não quer ir comigo? Ai, irmão, eu tô com uma dor na coluna, eu tenho um problema para resolver, tem sempre uma desculpa, né? Então, assim, que a gente possa olhar o outro com o olhar de Jesus, né? O nosso olhar caridoso, porque cada um tem o seu momento também, não adianta a gente impor nada ao outro. E que a gente possa fazer uma reflexão, né? Dos nossos atos, das nossas escolhas, de como nós estamos nos comportando. Né? Jesus nos fala muito da empatia, que é uma palavra muito utilizada nos dias de hoje, né? Não é citada a palavra empatia no Evangelho, mas a gente sabe que é se colocar no lugar do outro, né? O amigo de Chico, naquele momento, estava com dor, inúmeros problemas. Imagina, receber uma visita, sentar no sofá da sala, ficar olhando ali. De repente, estava com problemas financeiros. Nenhum café teria para oferecer a Chico. E tem pessoas que se sentem envergonhadas por não ter um cafezinho para oferecer ao amigo que chega. Então, que a gente possa se colocar no lugar do outro, né? Aí o livro Boa Nova, que eu já falei para vocês.
Aí lá no finalzinho do livro que nós estamos estudando hoje, né, que é o Revolucionário Sincero, está lá em Jesus no Lar, capítulo 13, Judas ficou muito desapontado depois da história, né, que Jesus conta do sacerdote, do profeta com o rei. E aí ele tenta falar, ponderar mais alguma coisa, e Jesus delicadamente o corta e fala incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para insubmissão, nem tempo para desobediência. Então, a gente percebe que isso aqui foi escrito há tanto tempo, isso é para os dias de hoje. Quantos países aí em guerra, gente, querendo tomar o poder? Quantas famílias, vamos trazer para dentro de casa, família, guerreiam entre si para tomar, de certa forma, o poder. Né? Dentro da própria família, quer ser mais importante, se deixa levar por histórias que os outros chegam, contam. Então, que a gente possa ter discernimento, né, e sabedoria. São coisas que eu costumo pedir muito a Deus durante as minhas preces, discernimento e sabedoria, coragem, fé para continuar, porque não é fácil para ninguém, nós sabemos disso, né? Não é porque nós estamos na casa espírita que é mais fácil para a gente, pelo contrário, é sempre muito mais difícil, né? É difícil até você chegar aqui, depois parece que as coisas fluem, mas até você chegar, tudo pode acontecer. É visita que chega, é você que não amanhece bem, é o olho que hoje amanheceu inchado, vocês não estão percebendo que estão longe, né? Então, são coisas que acontecem e que não é por acaso. São coisas que acontecem para nos tirar mesmo do curso. Então, a gente precisa ter muita perseverança, muita boa vontade para passar por cima de todas essas pequenas pedrinhas, pequenas entraves que nos aparecem diariamente. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter voltado aí a um estudo que já se passou, mas eu acho que se fazia necessário para a gente compreender o que passava na cabeça de Judas, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, ou você vem, você está aqui, já está sendo cuidado espiritualmente, não é só na hora do passe, né? Aqui no salão já tem inúmeros amigos cuidando de cada um de nós espiritualmente falando. E às vezes a gente está aqui sendo cuidado, mas o nosso pensamento é levado em alguns momentos a outros lugares, a outras situações, né? Porque cada um sabe do que está precisando, do que está passando, mas Deus conhece a todos, conhece o coração de todos e sabe exatamente do que nós precisamos, como nós vimos aqui. Então, às vezes é necessário a gente passar por certas coisas para lá na frente perceber a cura ou a resolução daquele problema. Então, agradeço, desejo a todos um sábado e um domingo de muita paz, muita energia boa. Então, agradecemos a Bárbara pelo estudo da manhã de hoje. A gente precisa confiar mais em nós mesmos. Tem no livro Encontro Marcado, uma mensagem do Emmanuel, e o título dessa página é Aflição Vazia. Porque a gente fica muito incomodado quando tem muitas coisas para resolver, né? Levanta de manhã e tem que sair, tem que ir ali, tem que ir no mercado, tem que... E a gente vê e ele coloca isso como aflição vazia. Quando chega à tarde, à noite, a gente vê que tudo resolveu tudo, nada ficou para trás, e aí apenas ficamos nervosos, né? Uma aflição incontrolada. Então ele fala que é aflição vazia. Precisa parar mais, meditar, né? Pensar e confiar que tudo será resolvido à medida da nossa boa vontade, esforço. E a prece, que é esse remédio infalível que temos sempre ao nosso alcance. Então vamos agradecer a Jesus,
Agradecer a Deus, nosso Pai, pelo encontro da manhã de hoje, pelas pessoas que estiveram, que estão conosco. Que a paz se estenda por todo final de semana nos nossos lares, que possamos nos envolver com os nossos familiares e, através da prece, da oração, procurar, sempre com boa vontade e confiança, sempre no Mestre Jesus, na espiritualidade amiga, dos benfeitores que permanecem ao nosso lado. Não estamos abandonados em nenhum momento. Os nossos irmãos que se encaminharam pelo caminho duvidoso, pelo caminho equivocado, são também nossos irmãos, e a nossa prece sempre é direcionada para esses irmãos também que merecem o nosso amparo e a nossa proteção. Às vezes caíram num momento impensado e às vezes até por falta de apoio. Então que a nossa prece seja para os nossos irmãos, companheiros que estão enfermos nos lares, nos hospitais, os nossos irmãos presidiários, que Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, nos ajude, nos incentive para a caminhada evolutiva e sempre pelo caminho do bem. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, agradecemos tudo da manhã da nossa irmã Bárbara, e que possamos, em nome de todo bem, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, encerrar a primeira parte do nosso encontro da manhã. E assim seja. Nós vamos agora para a passe, né? Quem estiver bem, quiser se retirar, fica à vontade.